o caminho que a gente quer ir, eliminar os outros caminhos, se a gente também não saber como importante, né? Igual ali ele fala no livro que brincar, né? A brincadeira, assim, ela exercita a nossa mente, fazendo com que a gente consiga ter vários gatilhos na mente, sempre quando a gente fica tranquilo, a gente consegue aliviar o estresse, entendeu? Com a forma da brincadeira, ou até mesmo o sono, que é essencial para caramba para poder renovar a nossa mente, né? Porque às vezes a gente está querendo estar na frente do gráfico e às vezes está com sono, às vezes está com estresse, isso não é essencial. A gente tem que pensar, pô, será que realmente eu devo fazer uma operação agora? Eu estou com tudo que eu preciso, tudo que é essencial para mim fazer uma operação? Ou não, estou um pouco estressado, estou com alguma coisa na cabeça, não, então vou parar, porque eu sei que eu preciso estar com a cabeça e a mentalidade tranquila para poder fazer qualquer tipo de operação. Então, eu sei o que é essencial. Se eu não souber executar, eliminar todos os planos e fazer dar certo, eu vou estar simplesmente caminhando para um lado que eu não queria, vou estar caminhando por 1 milímetro para cada direção. E o especialista não, ele sabe exatamente para onde ele quer ir. Então, se não está tudo de acordo com o que ele precisa, ele sabe simplesmente parar e contornar a situação. E mesmo que ele saiba um caminho que é essencial, que ele acha que é essencial, o essencialista ele sabe como parar e voltar a aceitar o a derrota assim para poder conseguir o sucesso. Por exemplo, a gente mesmo, né, que já fez vários outros cursos aí, né, que a gente achava que era essencial para a gente, e chegou aqui na mentoria, viu que é totalmente diferente. A gente tem que esvaziar a nossa taça e começar por um único caminho, né, que é o caminho de vocês. Não adianta a gente simplesmente inventar uma matemática do nada, né, sendo que já está tudo planejado aqui, que vocês já passaram por esse caminho, já sabem o que funciona e o que não funciona. Então a gente só tem que aceitar que isso aqui é essencial. Vocês já planejaram tudo, um objetivo que dá certo. Agora a gente simplesmente tem que caminhar por esse caminho, né? A gente vê aqui, buscou, a gente agora filtrou exatamente vocês, agora a gente precisa botar em prática o que vocês estão ensinando para a gente ao pé da letra. A gente sabe que isso aqui é essencial e vai dar certo. Então, em resumo, foi isso. E um exemplo legal do livro todo é a parte do caminho da trilha, né? O rapaz lá, ele viu que todo mundo estava indo, todo mundo com o caminho, só que tinha todo mundo com uma velocidade diferente. O mais lento, ele estava lá atrás, e o mais rápido, ele estava lá na frente, né? E o que o gestor da trilha ele fez? Ele pegou a pessoa que é mais lenta, botou na frente, e o mais rápido atrás, né? E fez uma sequência de ordem. E para poder melhorar a velocidade do caminho da trilha, ele fez o seguinte, ele melhorou tudo que estava de ruim do mais lento, para poder, por exemplo, tirou a mochila, tirou as coisas que deixavam ele mais tempo, e tentou fazer especialidade para deixar ele mais rápido possível. E isso funciona aqui exatamente na mentoria com uma coisa que você fez, que você está falando para a gente não precisa trabalhar os nossos ganhos, a gente precisa trabalhar os nossos loss, porque quando a gente trabalha os nossos loss, nós melhora eles, a gente vai evitar, a gente vai conseguir melhorar para poder ter mais resultado, entendeu? Então, isso foi o exemplo mais legal que eu achei no livro, entendeu? Que a gente precisa realmente trabalhar o loss, e isso serve para a empresa, serve para o nosso dia a dia, entendeu? Então, não é só somente no caso financeiro, mas eu acho, esse exemplo eu achei essencial para tudo, entendeu? A gente precisa trabalhar o nosso lado ruim, igual numa empresa, né? Se você está lá com vários processos de produção de alguma coisa e tem uma máquina que está fazendo muito devagar, mas o restante das outras máquinas faz tudo rápido, você tem que focar em melhorar aquilo que é devagar, porque automaticamente a produção vai ser melhor em todas as outras áreas. Então, é isso que eu achei interessante no livro. E é basicamente esse o meu resumo. Eu passei por Muito bom, muito bom. Sabe como dá para resumir isso de uma outra maneira também? A galera tenta pegar e aumentar a quantia de loss, de gain. Só que para aumentar a quantia de gains, o cara vai ter que operar mais. Operando mais e não trabalhando loss, ele, por consequência, aumenta a quantia de loss. Então, o cara ele aumenta o esforço sem obter resultado diferente. Então, ele está trabalhando mais, e parece que ele está perdendo mais, porque na verdade ele está. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu pegar 5 gains, 5 loss e entrelaçá-los, pode ver que raramente vai dar sequência. Do jeito que eu colocar, normalmente vai ser 1 para 1, certo? Estão vendo minha mão aí? Sim, sim. Agora, se eu aumentar 6, 7 gains, eu vou estar aumentando 3, 4 ordens.
Consequentemente, eu vou continuar ganhando metade, metade. Vai ser 6 gains, 6 loss, vai continuar na mesma. Então, não é aumentando o esforço. Silencia o microfone aí. Não é aumentando o esforço. Na verdade, é sabendo direcionar o seu ponto de interesse. Por quê? Se eu ganhar 5 e perder 5, só que agora eu ganhar 5 e perder 2, olha como eu já encaixo sequências dentro. Ó, pelo menos sequência de 2. É o menos, porém melhor, né? Exatamente, e eu não mexi aqui. Em vez de eu agregar novo conhecimento para aumentar os gains, eu só trabalhei no déficit que eu tinha. Ó, agora eu já consigo ter sequência. E eu não mexi nos gains. Eu não agreguei um aumento exponencial de ordens no intuito de operando mais, eu vou ganhar mais. Não, operando mais, você vai replicar em maior quantia o teu histórico atual. Tá ligado? Então, muito bom essa sacada, essa tua observação. Então, deixa eu colocar mais uma água no meu bagulho que ficou muito, muito forte. Só um minutinho. O nome do livro é Essencialismo. Tem o PDF dentro do Drive que vocês recebem quando vocês adentram a mentoria. Se o Ronaldo estiver aí, ou o Souza, pode... Ronaldo, você está aí? Estou, Felipão. Compartilha nos grupos lá, fazendo favor, o Drive com todos os conteúdos de estudo. Dentro desses drives vai ter uma lista, acho que de 6 ou 7 drives. Baixe tudo que tiver nesses drives e veja tudo. Tem um drive com livros, tem um drive com áudios. Esses áudios são aquelas chineladas carinhosas em cima de alguns alunos que me fizeram perguntas no PV e eu tive que responder. Então, são áudios que provavelmente você vai apanhar por tabela. Tem livros, tem o link do aplicativo, tem a planilha 4x, tem várias ferramentas. Então, tem a roda do trader. Falando nisso, ô Aderaldo, aproveitando o embalo aí, você fez a roda do trader ontem? Eu faço online aqui com o computador Mas mesmo. fez ou não fez? A pergunta foi essa. Fiz. Beleza. Alexandre Chande, você comentou um ponto interessante. Galera que opta por audiobook em vez do livro. Você não pode usar o audiobook, você vai na contramão do essencialismo. Você vai estar correndo e ouvindo, não dá. Se você vai ouvir o audiobook, que você senta e ouça. Você tira aquele momento para ouvir. Para ouvir. Não estou falando que você está fazendo errado, estou comentando, aproveitando o embalo aí, os insights que você me deu. Então, quem for ouvir porque não gosta de ler ou tem preguiça, primeiro começa por aí. Leia no mínimo 2 páginas de qualquer coisa por dia, para você criar esse hábito. Eu vou parafrasear o Thiago Nigro, o primo rico, de uma maneira a qual eu penso igual, mas eu nunca tinha colocado em palavras para mim mesmo. Mas era a mesma sensação, eu consigo externalizar através das palavras dele. Eu não leio porque eu gosto, eu odeio ler. Eu leio porque ler dá dinheiro, somente por isso. Então, se você não gosta de ler, por tabela, você está dizendo que você não gosta de ganhar dinheiro. Um CEO americano, qualquer que seja a empresa a nível nacional, ele lê em média 4 livros mês. Ele lê a média 48 livros ano. A média nacional é de 1 livro a cada 2 anos, brasileira. A média nacional brasileira. Um empresário de alta performance brasileiro hoje deve ler em torno de pelo menos 30 livros ano. Você não precisa começar nesse nível, mas comece lendo 9 livros por ano.
Isso dá menos de um livro por mês. Isso dá um livro a cada 40 dias. Viu como começou a ficar mais tranquilo? Mas um livro a cada 40 dias é muito. É só você ler 5 páginas por dia. É muito 5 páginas por dia? Então começa a ler 2 páginas de manhã, 1 página na hora do almoço e 2 páginas à noite. Olha só, 2 páginas, um ser humano lê em média 100 palavras por minuto. Você vai ler a média de 2 minutos por página. Então, você vai ler 4 minutos de manhã, 2 minutos no almoço e mais 4 minutos à tarde. Sabe a hora que você vai cagar? Senta para cagar, em vez de levar o celular, leva o livro. Olha aí, ó. Literalmente, você vai estar lendo 9 livros por ano enquanto caga. E esses 9 livros vão fazer diferença no seu repertório, na sua posição social, na sua autoestima, no seu conhecimento. Comecem a ler livros que sejam atrativos, mesmo tendo referência de conteúdo aplicável. Os que eu recomendo, anotem. Anotem. Deixa eu ver que eu tenho acho que eu nem tenho aula agora. Hoje é terça. Tem aula com o Henrique. Vamos ver se ele vai estar nativo. O Pazda saiu daqui. Porra, minha agenda está bem de boas hoje. Comecem com... Para quem já leu, comece com essencialismo. Essencialismo. Para quem já leu ou vai ler essencialismo, após ele, você engatilha o Porquê Fazemos o que Fazemos do Cortella. Parece que é uma extensão um do outro. Parece que eles foram escritos pela mesma pessoa. Após isso, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele traz uma parte técnica chata do financeiro, mas de uma maneira gostosa de ler por causa da história. É muito bom. É um livro que você vai ler aí, talvez entre esses 2 primeiros, Essencialismo e Por que Fazemos o que Fazemos, vocês vão ler em menos de uma semana os 2. Então, eles são muito gostosos de ler, são bem tranquilos. Que você demore para ler, que você não esteja com pressa, 1 mês você lê os 2, são livros curtos, gostosos de ler, você se interessa pelo assunto que está ali dito, porque você se projeta dentro daquilo. Aí vá para O Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo. Aí ele é um pouquinho mais chato no sentido que um pouquinho mais sério, por assim dizer. Todos os anteriores são extremamente importantes para o seu crescimento e sua evolução. Mas o Mais Esperto que o Diabo, você precisa ter uma carga já de... Aqui você vai ter criado o hábito da leitura, nos 3 primeiros. 3 primeiros livros, você cria o hábito da leitura e fica mais fácil você ir até o final do Mais Esperto que o Diabo. Depois do Mais Esperto que o Diabo, aí a gente pula para um livro grande. Primeiro livro de 400 páginas que vocês vão ler, que é o Poder do Hábito. Do Poder do Hábito, volta ao essencialismo para dar um refresh, ler alguma coisa gostosa e volta para o Poder do Hábito de novo. Isso aqui vai passar um semestre. 8 meses está justo para essa leitura. Essencialismo, Por que Fazemos o que Fazemos, Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo, Poder do Hábito, Essencialismo e o Poder do Hábito. A hora que você lê esses 7 livros, nessa ordem, ler e resumir. Aí tem uma dica de leitura, uma dica para aprimorar a absorção do conteúdo. A hora que você lê isso daí, você vai ser outra pessoa. Literalmente. Postura social, a maneira como você enxerga e se relaciona com o mundo. Você vai achar que o mundo mudou, mas o mundo continua a mesma merda. Como você observa e como você age frente a ele vai mudar totalmente. Se você não mudar com a leitura dessa sequência de 7, meu irmão, esquece, você não muda mais. Beleza? Mas como trazer o conteúdo para deixar sempre em alta e não deixar no esquecimento? Toda vez que você lê, não importa quanto você leu, isso é uma técnica que eu uso até hoje. Não importa se você leu uma página ou um capítulo inteiro, ou o livro inteiro. Mas todo dia que você leu, parou. Você vai resumir o que você leu. Em cima do seu resumo, você vai abrir uma discussão. Ou algumas perguntas. Por exemplo, supor que eu li 10 páginas. Acabei de ler as 10 páginas. Eu vou resumir as 10 páginas no que está na minha mente ali vivo ainda. Como aquele resumo de 10 páginas vai ter dado, por exemplo, uma página. Dentro dessa uma página, é o conteúdo mais forte que eu entendi. Eu vou criar pelo menos 3 perguntas, que as respostas vão estar no resumo. Por exemplo,
Eu resumi que... Vamos pegar que eu resumi 10 páginas, porque ele é um relógio dourado e tem um detalhe assim, assim, assado. Pronto, esse foi o resumo que eu entendi daquilo que eu li. Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é a cor do relógio e qual é o formato dele? Ah, a cor do relógio é dourado e o formato dele é redondo. Pronto. Isso daí eu vou ter lido, no momento de leitura, eu vou ter lido em voz alta, porque daí eu vou estar vendo, lendo e ouvindo o que eu estou lendo, então já tem 3 formas de absorção. Eu vou estar resumindo para reforçar o mais forte que eu entendi, e ainda vou estar discutindo através das perguntas. Meu irmão, se tu não, com esses 5 pontos de estímulo, você não absorveu o conteúdo de um livro, também esquece. Não absorve mais porra nenhuma. Você está com Alzheimer. Então, cada livro que você lê vai ser equivalente a 5 leituras do mesmo. Então, 8 meses para você 8 meses para você ler essa quantia aí, ó, é mais do que suficiente. Ainda mais que o essencialismo que você vai ler 2 vezes, ele é extremamente curto. O menino leu num dia aí, mas numa semana ainda é bastante tempo para ler, dá e sobra. Beleza? Então, esses são os livros que eu aconselho nessa ordem. Aí, depois disso, quando vocês terminarem essas leituras, vocês me pedem, porque eu vejo que tem cara que chega no meu PV querendo uma lista de 50 livros. Para que você quer 50 livros, irmão? Você já terminou de ler o primeiro? Não, então termina o primeiro, vai para o segundo, do segundo vai para o terceiro. Mas não adianta você querer uma lista, querer baixar e comprar tudo. Você sabe por quê? Você vai olhar e falar, caralho, são 20 livros agora, fudeu. Se um já é difícil, a hora que você olhar que você tem 20 para bater, você não lê, você não começa o primeiro, porque a hora que você lê a primeira, a hora que você lê as 5 primeiras páginas, fechou o livro, você vê que tem aquele livro inteiro e mais 19 para ler. É melhor você focar em apenas um livro por vez. Alguma dúvida? Caralho. Tony Robbins é muito bom. Desperte o seu gigante interior. O outro é o poder do pensamento positivo. Muito bom também. Só que são livros grandes, né? Então comecem com livros pequenos. Livros grandes podem gerar esse senso de preguiça. Porque parece que você lê e não sai do lugar. O livro não acaba. Mas são livros extremamente bons. Tem vários livros. Aí tem livros bem mais técnicos. Os Axiomas de Zurich. Tem Trading the Zone, eu já li 5 vezes o Trading the Zone, só fui ter a sacada do Trading the Zone na 4ª vez, eu li a 5ª só para confirmar, nunca mais li, e a única sacada que eu peguei foi no 7º capítulo, que tem a metas flexíveis e métodos rígidos. Você ler 5 vezes o livro para entender só essa frase, só. Mas foi essa frase que agregou, essa frase foi uma peça no meu quebra-cabeça operacional, no meu setup que faltava. Só. Um livro inteiro daquele, o cara levou anos para escrever, para o Felipão ler 5 vezes e pegar só uma frase. Só. Mas é a frase que para mim fez sentido e para mim eu precisava agregar de fora. Beleza? Vamos. Abra um gráfico aí. Ronaldo, o link, se eu conseguir pegar isolado, o link da aula que eu faço a divisão dos capitais lá. Pega 260, divide por 4, é o stop do mês. Aquela aula preciso que seja solta nos grupos novamente, isolada. Os meninos gravaram, né? Aquela aula de quanto de capital, qual é o valor do aporte, qual é o valor da hora, aquela aula precisa que seja compartilhado. Eu estou vendo que tem muita gente que ainda está me perguntando qual o valor da banca, qual o valor do stop do dia, como dividir o capital. Porra, claramente não esteve na aula. Se puder compartilhar isolado esse link aí, da aula gravada para os meninos poderem assistirem, aí vão parar de me perguntar essa porra no PV. Não é isso. Abra o EURUSD, GBP-USD, USD-JPY. Se alguém aí tiver o link do vídeo, sabe exatamente qual é, manda para o Ronaldo lá no PV, por favor. Então vamos ficar de olho. Eu queria ver se eu achava um take profit stop loss. Eu vi que tem bastante gente com dúvida, mas é um quindinho chato de acontecer. O USD-JPY. Se ele terminar cheio, sem travar na simetria da 51, vou pegar um put aí, ó. Cancela.
o SDJPY. Aí vão perguntar, não é Take Profit Stop Loss? Não. Por um que ele não é o Take Profit Stop Loss? O SDJPY, ó, pela movimentação dele, eu acredito que ele vai despencar, ele vai romper esse suporte aí. Porque o suporte já segurou e já deixou negação na sombra anterior. Ele tinha toda a facilidade, tudo empurrando ele para cima, mas olha como ele está com dificuldade. Então, baseado na leitura, ele vai romper esse suporte. Então, mesmo não tendo um padrão de candlestick, para me auxiliar, eu tenho a movimentação do candle atual. Então, é isso que vocês têm que começar a prestar atenção. Fique atento aos movimentos dos candles. Fique atento a qual é a facilidade, para qual lado ele teria uma facilidade. Vocês vão ver o que cabuloso o vídeo das operações de ontem. Meu irmão, eu estava virado no giraia ontem. Até eu reassisti aquele vídeo umas 3 vezes. A hora que for pro ar, vocês vão ver o que tá. Nossa senhora, o pai desossou. Peguei call. Tô de call no USDJPY. Nossa, peguei melhor posicionado. Peguei na simetria da 528. Alguém sabe por que eu tô de call no SDJPY? Final de movimento. Final de movimento. Rompeu a sombra do lado, loss. Rompeu a sombra para cima, garante o gain. Então, são os dois referências. O nosso gain está mais longe do que o nosso ponto de loss. Mas ali é o ponto mínimo que ele rompeu a sombra para de baixo, nós estamos fodidos. Invadiu o corpo da 527 e meio que garantiu o gain. Bateu na sombra a parte de cima da 28, é nosso, ninguém mais tira. Mas tá com cara de que... Ai, vamos ver. Vai, invade o corpo lá, desgraça. Ó, tinha tudo para subir. O movimento tá falando que vai cair. Então, psicologia reversa. Tá ligado? Psicologia reversa é o quê? Você contar com loss, que se der alguém, é surpresa, surpresa positiva. Se der o loss, era uma coisa contada. Vamos ver se a retração salvou? Nossa, mesmo que... Santa retração, filho, eu vou de novo, porra. Pera aí, não pega não, espera. Não pega, rompeu a sombra. Não pega. Olha lá o que eu falei. Se rompesse a sombra, ele ia para onde? Marcha, papai. Doce. Entenderam essa parte? Entenderam ou não? Alguém pegou? Entendi. Tamo junto. Eu peguei, entendi. Alguma dúvida? Peguei aqui também, Filipão, visão. Top. Caralho. Cadê vocês, pô? Se eu tivesse hesitado, eu não tinha pegado pela movimentação. Hã? Se eu tivesse hesitado na hora de entrar, eu não tinha pegado por causa da movimentação. Ficou muito para cima e para baixo. Estão vendo aí? Sim. Sim, Guida, tá aparecendo aqui. Santa retraçãozinha. E, ó, mano, movimento de vela é bruxaria. Vocês vão ver o que é bruxaria a hora que vocês assistirem o vídeo que eu fiz ontem. Mas eu acho que só vai pro ar meados da semana, se não for na próxima ainda. Mas, cabuloso, mano. Até eu me surpreendi, fazia dias que eu não fazia uma daquela lá. Thiago Lopes, eu já abro o Márcio. Thiago Lopes, diga lá. Ô, mestre, então, pelo que eu percebi na movimentação da vela, se ela ultrapassa ali o corpo para baixo ou para cima, a tendência é que ela... Essas referências não é assim, ultrapassou o corpo somente. Aí, mano, aí é mais um feeling de mercado. Mas o que é um feeling? Não é uma coisa que só eu sei. Feeling é o tempo de exposição à mesma coisa. É só isso que eu olho. Eu não busco qualquer tipo de outra informação além disso. Então, eu já tenho uma familiaridade cabulosa e gigantesca de tempo de tela só nessa área. Então, aí que está o feeling de mercado. Aí que está o que ele sabe que eu não sei. É o dom, né? Você nasceu com o dom. Nasceu com o dom é o caralho. Perdi demais para ter esse dom aqui. Mas essa referência de onde romper para garantir o loss, onde romper para garantir o gain, vai do momento. Não é só pegar a última sombra, o último corpo como referência. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá ligado? Beleza, eu entendo. É porque você fala assim, se ela romper aquela sombra para baixo, é gain. Se ela romper a sombra para cima, é loss. Aí eu só queria mesmo ver como é que você cria essa dinâmica. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para eu falar. Ele é baseado no que está acontecendo ali na hora. Por isso que eu falo, fiquem presos ao movimento, fiquem olhando, não fuja do movimento, fica ali, ó, e começa a fazer as suas análises. Porra, eu acredito que aqui ela vai subir. Porra, esse ponto aqui ela tá segurando. Se ela romper isso aqui, mano, já era o loss. Rompeu isso. Começa você a descobrir o que para você tá fazendo sentido.
Então, você tem que se expor a isso aqui, tá ligado? Porque não adianta eu falar, toda sombra... Não, às vezes a sombra do lado não é referência. Pode ser que seja uma sombra depois, um corpo. Bom, o vídeo que eu fiz ontem ele é exatamente sobre isso aqui. Isso aqui são conceitos de Forex. Isso aqui são conceitos trazidos do Forex, onde as marcações serão... eu vou dar um spoiler para vocês. Querem assistir o vídeo de antemão? Eu quero. Com certeza. Eu vou, pronto, legal. Por favor. Eu vou abrir o Marcha vídeo na de boneca. antemão. Vou abrir o vídeo de antemão para vocês aqui. Vocês vão curtir. Esse vídeo lá foi bruxaria pura, Felipe, você é louco. Não, bruxaria vai ver esse aqui. Só que eu não sei se vai sair o áudio para vocês me avisam se tá saindo ou não. Porque daí, se não sair, mano... Ô, desgraça, fechei a tela. Aqui. Compartilhamento de tela. E agora? Isso aqui é isso aqui. Estão vendo aí? Alguma coisa? Tá vendo aí? Sim. Sim. Apareceu o vídeo aí? Vê se vocês estão ouvindo alguma coisa. Não, não. Não? Tá compartilhando meu grau. Tá, não deve estar saindo áudio aqui, então eu vou ter que traduzir o que está acontecendo aqui. Tá, aqui eu só faço uma introdução, tanto que o vídeo tem 6 minutos e 20. Falei assim, hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo é 5 games em 5 minutos e marcha. Foi só isso. Tanto que eu já começo a pegar na próxima, eu acho. E o vídeo ele só tem 6 minutos, porque é o início e o finalzinho que eu agreguei uns 30 segundos para poder falar sobre a interface ali. Mas foi minuto a minuto. Não estão conseguindo ouvir nada? Nada. Acho que se tirar o fone dá certo. Eu não tenho caixinha. Eu não tenho caixinha. Então ele não vai ser. Ele não vai ser sopalado nenhum. Vai Beleza. só visual mesmo, pô, vai só visual. Eu vou... É que, na verdade, aqui eu não expliquei as ordens, que eu vou fazer um review em cima disso. Porque eu percebi que quando eu vou fazer o vela a vela e eu estou tentando explicar ao mesmo tempo, perde-se muito conteúdo, porque é muito rápido, eu não tenho tempo de ficar muito preso na ordem. Então, eu falei, vou fazer um vela a vela, brabo, por isso que eu demorei um pouquinho. E vou fazer um review em cima disso depois, de 40 minutos, quase 1 hora, para descrever em detalhes cada ordem. Porque deixa eu operar sozinho, deixa eu operar de boa. E fui explicando bem de leve. Só que eu estava virado no Jiraiya, que os meus pontos de referência de busca de preço estavam muito foda, mano. Se eu tivesse no Forex, com a maldade que eu estava ontem, o Heitor tinha levado um atraso. O mercado tinha levado um atraso. Então, vamos ver. Porra, já comecei aqui, então. Tá. Beleza? Era para pegar pela movimentação. Aqui é uma parada que eu normalmente não faço. Por quê? Referência. Aqui, era um ponto de referência nessa simetria, qualquer pontinho. Ela estava batendo e voltando, batendo e voltando. Meu irmão, bateu 3 vezes e voltou, e foi de novo, e esse voltar era um passinho. É o mesmo conceito se você dá um soco numa parede, você faz o quê? Você ainda quer derrubar ela. Você faz o quê? Qual que é o próximo movimento que eu faço aqui? Eu bati. Bate de novo. E como faz para bater de novo? Pegar a distância e voltar. Pega a distância. Volta e bate de novo, exatamente. Quer dizer, o mercado aqui ele estava falando, estou batendo porque eu quero atravessar. Não é uma coisa que você bate e fala, eita porra, quebrei os dedos e sai fora. Que é quando ela bate e volta. Não, ela bateu, voltou, bateu, voltou, bateu. Falei, meu irmão, essa porra vai... Uma parede de gesso. Parede de gesso, onde com 3 ou 4 socos você atravessa ela, não deu outra. Peguei no meio do caminho, olha onde que a filha da puta me joga. Aí eu comecei a fazer as referências. Se voltasse abaixo disso, por quê? Se ele voltasse para dentro da parede de gesso, não ia dar tempo dele voltar. Então, se ele voltasse abaixo daquilo, garantia meu loss. E se ele viesse buscar essa simetria aqui, ele me daria gain. Porque para entrar nela, ele teria que ter rompido essa, ele teria atravessado outros 3 canais. Então, referência de busca para loss e para gain. Que aqui seria o meu stop loss do Forex, e ali em cima, provavelmente nessa daqui, que foi a que eu pus, seria a minha referência para gain. Aqui eu estou explicando basicamente isso, mas bem rapidamente.
Olha lá. Ah, não, foi na verde que eu coloquei. Por quê? Ele invadiu esse, pronto. Se ele invadir esse, ele buscou esse. Se ele buscou esse, ele vai ter que buscar esse. Tá ligado? Porque ele já fez o rompimento dessa. Então, ele rompeu essa, ele vem buscar essa. Não deu outra. Aqui, se eu não me engano, eu virei no put pelo movimento de vela. Mesma referência. Se ele viesse buscar aquela parede de gesso que ele quebrou aqui embaixo, era gain. Se ele viesse buscar aqui em cima, era loss, porque ele teria rompido essa, teria vindo buscar essa simetria. Se ele rompeu essa, buscou essa sozinha, ele tem que buscar uma simetria mais forte, que seria essa dupla aqui. Porra, daí se ele vem aqui, ó, o espaçamento, não daria tempo dele bater e voltar num minuto. Daí, rompeu isso aqui, era game, porque daí ele vinha buscar essa base. Pronto, aqui já ficou confortável a ordem. Aqui eu acho que eu fui de put de novo, ainda com a referência aqui e com o stop loss aqui em cima. Mesma coisa, bateu, voltou. Porra, por que ele bateu e voltou e continuou parado aqui? Quando ele bate, para eu pegar um call, ele teria que ter invadido o corpo. Repare que ele bate e volta, mas ele não entra o corpo. Então, quer dizer, ó, pode ver, ele vai pular, e a hora que ele voltar, ó, ele volta, mas ele não volta para dentro do corpo, ele trava na simetria. Então, quer dizer, ele saiu do portão. Sabe aqueles portão que você fecha, você sai, ele bate e trava por fora, você só consegue abrir por dentro? Tipo de condomínio? Sabe ou não sabe? Ok. Então, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Ele saiu. Ó, ele pulou aqui para fora. Só que a hora que ele volta, o portão está fechado. Porque olha onde que ele trava. Travou na simetria mesmo. Travou na simetria que estava atrás dele. Então, ele não conseguiu voltar para o portão que estava de onde ele saiu. Então, ele tem que fazer o quê? Ir para a rua. Ir embora. Ele vai fazer o quê? Atravessar essa simetria. Atravessando essa, vem buscar essa. Aqui, acho que, se eu não me engano, eu considerei tipo um finalzinho de movimento. E nessa trava de zona, eu peguei, acho que um call de abertura, se eu não me engano. Vamos ver se foi isso. A não ser que ele tenha rompido. Se ele rompeu aqui, provavelmente eu fui de put. Rompeu. Tá, olha o que ele está buscando, mano. Ele está batendo exatamente nos pontos de referência. Beleza. Ó. Vamos esperar ele terminar. Tô agoniado, parece que eu vou levar a loja. Você vê como que é, mano? É hora que eu já sei que deu game na 5. Beleza. Eu ainda acredito nessa busca de preço aqui embaixo. E o loss, se eu não me engano, eu baixei para cá. Então, a referência de preço eu busquei aqui. Ah, mesma coisa. Facilidade para rompimento. Não tinha nada impedindo ele. Não tinha nada impedindo ele para descer. Ó, que desgraça, pegou um delayzinho. Porque, ó. Delay na hora fudeu você, hein? Porra, não, teve um que foi pior. Acho que teve mais uma que foi mais pesada ali, o delay. Ele tinha facilidade. Vamos voltar aqui, deixa eu tentar lembrar. Que exatamente. Mas eu tinha boost mesmo, delay. Deixa eu tentar lembrar esse movimento aqui. Tendência. Espera aí. Tendência. Acabou de sair da zona. Abateram mais da metade desse corpo, não tem trava de simetria, por mais que tenha sombra. A primeira coisa que ele tem que buscar é esse suporte. Aí a minha questão foi o quê? Ele bateu aqui e voltou. Nessa aqui, ele bate nessa simetria. Mesma coisa, bateu de frente com o portão. Voltou lento, olha como o retorno dele é lento. Ó, ele desce, ó, ele foi e voltou, e olha como ele volta lento. Meu irmão, vai subir. Ele volta lento e ele rompe isso aqui, ó. Ele bate aqui em cima. Ó, eu peguei ele dentro da parada. Então, pronto, ele invadiu, ele conseguiu entrar, o portão que estava fechado, e a facilidade dele era toda para baixo. Mas a hora, se ele rompesse aqui, era loss. Se não me engano, o ponto de referência de gain eu coloquei aqui. Ah, não, esse ficou no mesmo lugar, que era o ponto de referência. Não, subi para cá. Pronto, se eu não me engano, ele vem terminar aqui em cima. Acho que ele vem colado na minha taxa. Mas vai dar gain no finalzinho esse aqui. Não rompeu. Se ele rompesse aqui, eu já ia garantir o loss na psicologia reversa. E a próxima, acho que foi um put. Onde que ele busca?
Aqui Mestre foi dos família de magos. descanso. Aqui foi família de descanso, porque não tinha um candle formado 100% no cenário. Mas a análise era dentro, tendência de alta, tendência de baixa, está na zona, não defendeu o suporte, não foi defendido de uma maneira adequada. Meu irmão, pegar um pipizinho verde, então era vantagem. Não peguei um pipi verde, se não me engano, eu peguei ela vermelha. Ó, não, peguei na abertura. Minha linha de referência, rompimento disso para gain, provavelmente foi aqui que eu coloquei, e rompimento desse corpo para cima, referência de loss. Isso que eu chamo de leitura pro. Você é louco. Ô, Filipão, mas quando você faz essas entradas aí, a vela fica desse jeito aí, não dá uns frios na barriga, não? Coração acelera. Irmão, só tu achar que não, filho. Trocar cueca, hein? Então, esse foi o vídeo de antemão. Amanhã, essa semana, vai ser solto para vocês. Então, Bruxaria pura. é isso. Movimento. Então, eu falei no início ali, vou fazer um vela-vela, mesmo sem padrões, eu vou focar no movimento dos candles. Então, a maioria das ordens não tinha um candle de referência para gatilho de entrada. O último que tinha ali era um descanso gordo para caralho, a anterior nem era tão agressiva, foi uma leitura da zona como um todo, da região ali como um todo e leitura do movimento. Porque se ele não fosse fazer o rompimento, ele teria que subir direto. Ele não sobe na última ordem. Ele fica ali travadinho, travadinho. Porra, tendência já é de baixo, o suporte já está fraco. Os últimos 3 candles, 2 são vermelhos. Por que ele não subiu? Sendo que 4 candles atrás era um puta aquele expressivo de verde. Então, quer dizer, não estava afim de subir. Então, se não estava afim de subir, ele vai descer. Então, foi a leitura de movimento ali na última. Entenderam? Alex Lima, pergunta. Não, uma você já respondeu, que foi perguntar sobre o vídeo, se você ia liberar, você falou que vai liberar durante a semana, né? Pra gente, vai liberar durante a semana. A outra é, pô, para se dar um toque na galera aí, pô, na hora que você tá passando o estudo no gráfico, pô, o pessoal fica no chat toda hora mandando mensagem, não consigo nem ver o gráfico, toda hora eles não deixam nem ver o gráfico, toda hora mandando mensagem. Já foi falado isso aí. Se daí quer ficar de conversinha fiada, vai para o WhatsApp. Na hora da aula, só usa o chat na hora que eu perguntar. Se eu não perguntar, não tem por que usar o chat. Maicon Diniz, pergunta. Ô, Felipão, quando que você começou a ter, tipo, essa confiança, mano, de ir contra algum padrão que você mesmo criou, desenvolveu, mano? Essa Você falou assim, demorou. caralho, mano, eu vou contra esse padrão porque essa movimentação tá me mostrando que essa parada vai romper esse padrão, não vai dar a respeitar, mano. Quando você começou a ter essa confiança mesmo, mano? Você viu em si e falou assim, caralho, eu tô virando um bruxo, mano. Quando eu comecei a aplicar na B3. Quando eu subi para B3 para operar umas ações lá, que daí eu comecei a... Porque daí lá não dá para operar sem stop, né? Eu falei, caralho, eu tenho que ganhar o máximo possível, o mínimo possível e deixar o swing trade rolar. No final da semana eu entro aqui e finalizo a posição. Normalmente eu finalizava automático no stake e no stop. Então, pô, será que eu estou ganhando o máximo que eu posso? E comecei a trabalhar essas referências de loss e de gain. E daí vi que estava sendo muito bem aceito. O mercado estava indo puxar certinho as minhas linhas. Na hora do loss eu ficava feliz, porque depois o bagulho ia embora, assim, que eu falava, caralho, se eu tivesse sem stop, eu tava fudido. Na hora do gain, parece que eu pegava sempre na máxima, batia no meu gain, voltava. Falei, caralho, tô igual a mãe de Iná, irmão. Aí eu falei, deixa eu aplicar isso aqui no AB. Trouxe para o AB. Mas para quê? Para nada além de aperfeiçoar minha leitura. Porque saber o que vai romper para alguém, o que vai romper para lá, não interessa. O dinheiro está na mesa, já era. Só que me aprimorando ao que eu sei, me torna melhor para fazer essa inversão de mãos. Uma parada que não tem uma referência direta, só que tem uma aplicação, só que tem uma utilização direta. O que vai influenciar você ficar analisando o que depois que você já entrou? Nada, teu dinheiro já está na mesa. Aparentemente nada. Mas a habilidade que você vai pegar com aquilo ali, porque também não adianta eu ficar só olhando, aí vai vir uns gênios, né? Eu vou ficar só olhando o gráfico. Não. Se meu dinheiro está na mesa, tem emoção. Eu tenho um quê de emoção, um quê de adrenalina, um pico de adrenalina subiu.
E é nessa hora que eu tenho que estar bem, eu tenho que ter a capacidade de fazer boas leituras emocionado. Por isso, eu fico olhando a minha ordem enquanto ela rola, porque tem emoção. Aí eu consigo ter o mais próximo à realidade de quando eu necessitar dessa leitura. Então, porra, acabei de entrar. Pô, já bateu 2 vezes aqui, esse Keno tinha facilidade para subir. Por que ele bate aqui e volta? Meu irmão, esse Keno vai voltar, vai virar vermelho. E o que ele vai buscar? Pô, ele vai buscar isso aqui, porque ele já buscou antes. Mas aí você começa... Aí quando você começa a entender que aquela tua análise tá sendo aceita, você começa a aplicar. Você fala, deixa eu testar isso aqui. Porra, né, que foi mesmo? Quer ver quando você... Fala, não, ele vai vir aqui, ó. Toma, e o Keno termina cravado ali, meu irmão, é a melhor sensação do mundo. Além de você interpretar o lado que o Keno vai terminar, você ainda identifica o tamanho. Então, a minha confiança foi quando eu apliquei em mercados maiores, trouxe para a OB e comecei a ver que tinha uma aceitação. Por isso você fala que você ensina gráfico, né, pai? Não tem outra coisa, né? Ah, Não os caras ensina. desacreditam, mano. Os caras falam mesmo e já era, né, pai? Daniel, pergunta. Daniel, pergunta. Alex Lima, baixa a mão se você já perguntou. E Daniel? Porra, meu irmão. Dom. Você consegue me ouvir? Agora eu consigo, mano. Beleza. Levando em consideração que o gráfico é a reprodução da emoção humana, seria viável pensar que a movimentação ela se repete com mais frequência do que padrões? O padrão, na verdade, é uma pegada das emoções sentidas. Para que haja um padrão, tem que ter tido uma movimentação. Uma movimentação. Um é reflexo do outro. Todos vão se repetir. Os padrões vão se repetir porque um acúmulo de determinadas emoções juntas formaram ele. Enquanto... É basicamente aquela análise dos times maiores para os times menores. Seria mais ou menos isso? A movimentação ela vai se repetir por algumas vezes para conseguir montar aquele padrão que a gente vem trabalhando. Meio confusa a pergunta, não tem muito sentido aplicável, mas é mais ou menos isso. Não consegui entender, mas sim. Para que tenha Kendo, tem que ter movimento. Pronto. Todo movimento, ele vai, ao término dele, ele vai formar um Kendo. O Kendo nada mais é do que uma pegada na areia do gráfico, uma pegada na areia das emoções, né? A tela que nós temos é a areia. Cada Kendo que está vindo é uma pegada. Cada Kendo que você vê pronto é uma pegada. Para ter tido uma pegada, alguém tem que ter se movimentado e projetado na areia. Então, os movimentos são você andando, as pegadas são os Kendos formados, e o gráfico em si é areia. Pronto, mas isso não tem nada a ver, não tem uma aplicação isso. Dom, será que com meus diários trader eu pego essa habilidade mais rápido? Não existe mais rápido. Existe entrar e fazer e você não precisa marcar semana que vem. Não, você vai fazendo. Um dia, hoje você vai tomar um lozinho bom, fala, porra, não devia ter invertido a mão. Amanhã você inverte a mão, toma um gain. E o loss existe. Na live mesmo, esses dias lá no Instagram, fui inverter a mão no negação vírgula força, o desgraça me aceitou negação vírgula força. E eu tinha ido contra ele. Então vai ter loss, mas é um filtro. No começo, utilize como filtro para não loss. Opa, aqui eu não vou entrar porque ficou meio estranho. Porra, ainda bem que eu não entrei, olha só, aí foi brabo. Depois vocês começam a utilizar como filtro de entrada. Porque para ir contra um padrão que você acostumou, que, pô, o padrão é foda, eu tenho segurança nele, você não pode abalar a tua segurança, tá ligado? Por exemplo, é igual adestrar cachorro. Um cachorro até os 6 meses, você tem que evitar bater nele. Por quê? Senão ele perde a moral e a confiança nele, ele perde aquele instinto de agressão que ele tem. Então, a coleira de choque, a coleira eletrônica, por exemplo, eu não posso usar em cachorros, eu não uso nos meus dogs até eles completarem 6 meses. Porque se eles levarem um choque, ou se eles se assustarem, ou se de alguma maneira eles forem machucados e perderem a moral, dificilmente eles vão ficar bravos depois. Então, você tem que deixar com que ele crie uma confiança em si, no ambiente, em você, depois você trata ele feito adulto. Que daí ele sabe, mesmo ele apanhando porque está errado, mas na hora que precisar ele vai estar brabão. Mesma coisa aqui dentro. Você primeiro cria uma confiança geral, uma confiança braba em você e no operacional, para depois você ter peito de virar a mão numa ordem contrária. Não tentem fazer isso na base, primeira porrada que você tomar errada, você vai, eita, fudeu. Ou toda vez que você virar a mão, você tomar gain, já pronto, o padrão não funciona mais. Aí quando você vê, você estudou 1 mês com a gente, 2 meses com a gente, no final não está ganhando dinheiro, porque você se embolou no meio do caminho. Então,
utilizem as leituras de movimento de Kendo a princípio como um filtro para não entrada, para proteger de loss. E acompanhe para ver como... Deixa eu ver se o menino está acordando. Onde ele estava de plantão. Use a princípio como filtro para não entrada. Com o passar do tempo e da confiança em si próprio e no operacional, aí comece a utilizar como filtro de entrada, tá ligado? Mas não vão todo momento querer caçar. Porque se você chegar no nível de fazer um vela-vela da maneira que eu abri o primeiro gráfico e já saí metendo 5 ordens, leva um tempinho. Então, começa a utilizar somente a hora que o padrão aparecer, pá. Usa a leitura do movimento dentro de um candle que você já operaria, porque tem um padrão anterior. Não de maneira aleatória no gráfico. Com o passar do tempo, você vai se soltando um pouquinho mais. Marcelo Souza. Eu marquei aqui uma pergunta, eu coloquei assim, tenho que interpretar o cenário como um todo, preciso olhar o que fazer antes para entender o movimento atual e saber se vai contra ou a favor e usar como filtro, né? Que é a análise mais ou menos que eu peguei, que você passou para mim, hein? Tá, perdão, irmão. Desculpa, eu estava respondendo o aluno aqui que ele cancelou a aula. Vou dar uns minutinhos a mais Eu para fiz um vocês. insight que você falou de querer ver se está certo. Eu coloquei aqui eu coloquei no caderno assim: tenho que interpretar o cenário como um todo, preciso olhar o que fez antes para entender o movimento atual e saber se vai contra ou a favor e usar como filtro esse movimento de vela que você explicou para nós. Isso, tá certo. Meio confuso, mas tá certo. Você tem que olhar a tendência ou a consolidação, isso eu estou falando dos últimos 10 a 15 minutos no pau brabo. A tendência dos últimos 10 a 15, ou a consolidação, a proximidade de uma zona, por exemplo, está numa queda, está no suporte. Então, você já viu a macro, a média, então a macro é a tendência, a média é o suporte, está próximo, que é a zona. Então, você tem uma tendência, uma zona, você tem a agressão do passado, do que no anterior, então é uma agressão de alta, beleza? A agressão de alta daquela verde era fraca, então tem uma tendência de baixa e um suporte. A defesa, que é a defesa das verdes, do suporte, veio fraquinha. Então, eu tenho uma agressão xoxa. E agora eu tenho meu gatilho de entrada, que porque eu poderia pegar a abertura, mas eu não tenho acesso a isso aqui. Ali naquela última ordem, eu não peguei na abertura, eu tive acesso à movimentação. Porra, foi, não foi. Tá difícil subir, vai descer, toma. Por quê? Eu estou a favor da tendência, a favor de uma agressão de baixa maior e um suporte fraco. O movimento que não se expressou para cima, ele vai se expressar para baixo. Tá ligado? Conseguiu entender? Sim, obrigado, valeu. Beleza. Conta Sud. Opa, bom dia, Filipão. O Daniel Júnior aqui. Ontem eu marquei vocês, menino, lá da meta que eu tinha feito ontem, eu fiquei animadão. Ô, Felipe, você acha que o conhecimento e a experiência que você tem no Forex contribui aí na análise que você faz aqui no OB? É o oposto, irmão. É o oposto. Eu não trouxe conteúdo de Forex para OB, eu levei conteúdo de OB para Forex. Aprimorei no Forex, baseado no que eu tinha de limitação e déficit lá. De lá, o que foi aprimorado, eu voltei e trouxe para cá. A base veio daqui, foi para lá, aprimorei alguns pontos, voltei para cá e aprimorei o restante. Tá beleza. Ligado? O que eu aprendi de gráfico foi em OB. Fui para Forex depois que já tinha lá uns 200k de capital. Porra, gostei da segurança, mas não gostei da demora. Mas vi que tinha alguns pontos que davam para ser trabalhados. Voltei para a OB, aprimorei alguns pontos, fui para a B3. Aí na B3 que eu fiz a identificação dessas... Que eu aprimorei a questão de busca de preço, busca de taxa específica. Daí voltei para a OB e destruo. Melhor mercado para se operar retração, scalp, fazer um scalpzinho no índice. Índice, mini índice, meu irmão, explode para caralho o gráfico de M5. M5 é bom demais. Só que é lenta aquela porra. Caralho, tirar o cochilão, não tem mais aula para dar. Nossa, dormi gostoso até a hora do treino. Vai, diga lá, respondida a pergunta? Não respondeu, beleza, entendi. Beleza. Alan Pucci. Ô, Felipe, tudo bom? A gente tem um grupinho aqui no... Você é de São Paulo, mano? Eu sou, cara, de Santa Rita, Passa Quatro, interior de São Paulo.
Você não tem irmão chamado Juliano, não, né? Não, tenho nada. Você tem o sobrenome do meu primo, e eu tava olhando a tua foto e falei, cara, não acredito que é meu primo que tá aqui dentro, nem Ah, me é reconheceu de bonitão, graça. né? É tudo bonitão, né? Pô, você tem o mesmo nome, mano. Alan Pucci, com 2 Cs. Eu tenho uns parentes de São Paulo com esse sobrenome. É Falei, tudo italiano, caralho, que mundo certeza. pequeno, mas não é. Mas deve ser perdido por aí. Eles Ah, moram acho que pode na ser de Vila quarto Roma, Vila grau. Romana, alguma coisa assim. Enfim, vai lá, diga. A gente estava validando uns padrão aqui, tipo assim, não que a gente está criando uns padrão, mas tipo, a gente pega tipo negação barra força. A próxima vela, o primeiro movimento, quando ela nasce, indica se vai validar a entrada ou não. Tipo assim, um exemplo. Isso é uma Apareceu pergunta ou uma confirmação? Uma é afirmação? uma pergunta do que a gente está, tipo assim, meio que testando e está dando muito resultado. Eu não tenho como saber porque eu não tenho referência minha. Eu vou te responder o que eu sei. Se é uma parada que vocês estão identificando, é você que tem que me falar. Eu não vou ter como responder. Tipo assim, vou dar um exemplo agora, tipo assim, apareceu negação barra força aqui, certo? Aí a próxima vela, o primeiro movimento dela foi contra negação barra força. Depende. Depende da velocidade, depende do quanto foi, depende se foi pulo de vela, depende se nasceu em gap, depende. Mano, não é só assim, então negação vírgula força, se ela é para ser call e o primeiro movimento dele é descendo. Não, nunca fiz essa. Não tenho estatística para isso. Consegui entender a tua pergunta. Não, então se é o primeiro movimento. Tanto que se fosse assim, eu não operaria a retração. Eu torço para ler contra para me dar vantagem. Mas então é isso que a gente tá catalogando que tá dando certo. Tipo assim, Catalogando o quê, seus boca de bunda? Se é o que eu já ensinei para vocês. Não, a gente começou a perceber mais a fundo, porque tipo, a gente não, tipo, a gente viu o padrão, esperava uma retração, mas não via como a vela nascia. Não sei se você está entendendo. Ué, se o padrão terminou, tu espera a abertura do próximo para pegar uma retração. Como que tu não viu o movimento? Fica de olho fechado? Não, entendi, beleza. Caralho, toda a turma me surpreende com alguma coisa? Porra, jovem! Mas que bom, tá dando certo? Tá dando dinheiro? Tá dando certo. Então pronto, se tá dando dinheiro, tá certo, tá bom demais. Não mexe em time que tá ganhando. Alguma pergunta? Nada? Nicolas, diga. Bom dia, Felipão. Bom dia. Desculpa a minha ignorância, por assim dizer. Faz parte, você tá aqui para aprender. Tá. A hora que eu vi que você fez as marcações nesse vídeo seu, eu vi que você colocou ali 2 zonas que você predeterminava onde ela podia romper ou não. Aí eu vi que sempre, aparentemente, nas 2 ordens que você executou, tinha um padrão de 2-1, que seria 2 velas vermelhas e uma verde. Poderia considerar ali, por exemplo, um pullback de primeira vela naquela zona que você fez ou não? Peraí, deixa eu abrir o vídeo de novo aqui, que eu fiquei na dúvida agora. Foi só uma percepção, assim. Consegui entender a tua pergunta, mas não lembro dessa parte no vídeo. Deixa eu abrir a tela para vocês. Lembra qual das ordens? Seria entre a terceira e a quarta, Felipão. Estão vendo minha tela aí? Alô? Estão vendo minha tela aí? Sim. Terceira e quarta. Aqui? Isso, por exemplo, aí, ó. Foram ali, por exemplo, 3 velas para chegar nessa zona que você determinou. Teve uma vela verde expressiva, né? Ela aparentemente seria uma vela de força. E, sei lá, tipo, muita gente talvez pegaria um pullback de primeira vela aí. Tá. No vídeo eu falo, deixa eu até ver o que eu falo no vídeo aqui, ó, do porquê que eu não fui. Foi o que eu falei na hora que eu estava aqui. A maioria pegaria call e a identificação foi pullback de primeira vela, mas a movimentação, deixa eu ver exatamente o que eu falo aqui. Eu já. Daí. Primeira coisa que eu falo, vou seguir de call. Eu ia para o call, daí não. Você tem que saber a resposta vendo isso aqui. Presta atenção, vou voltar ao vídeo. Ó. Peraí. Presta atenção no vídeo. Vou seguir de call. Foi a primeira coisa que eu falei e estava direcionando o mouse. Só que... Calma aí. Não. Foi exatamente... Não. Porque
sabe dizer o porquê que eu inverti a mão em questão de 1 segundo? Era a call de abertura. Tanto que a primeira coisa que eu falei, a hora que eu fechei a janela e fui para a próxima, vou seguir de call. A hora que eu comecei a puxar o mouse, eu não vou de put. Sabe dizer por que não? Eu imagino que ela deu um pequeno pipizinho verde, depois ela retraiu, igual você explicou anteriormente. Se fosse para subir... Tem que ser e vai, continua. Então, se fosse para subir, ela já teria subido, né? Ela não teria parado ali. Ela voltou basicamente numa zona de simetria, não foi? Ficou parada ali? Perfeito. Só que, ó, ela deu um pulinho, voltou e estravou aonde? Uma simetria daquela pela vermelha lá atrás. Dá do lado. Não, dá do lado, porra. O que você tá olhando lá atrás? Dá do lado aqui, ó. Olha aqui, ó. A linha pontilhada alaranjada. Olha que ela tá travada. Ela não rompeu, né? E olha a diferença do movimento para cima e do retorno para baixo. Olha o movimento para cima que ela faz. Pulou. Pulo indica o quê? Retração. Retração. O próprio pulinho indica retração. Simetria. Peraí, vou ter que voltar. Então, ela pulou. Então, se ela pulou, ela fica alta. Depois que ela retorna, tem uma simetria na parte de cima dela. Simetria na parte de cima indica que o preço vai ir para onde? Para baixo, né? Vai voltar. Então, já tem um pulo de vela para cima que indica queda. Já tem uma simetria na parte de cima que indica queda. Toda a facilidade dela era para alta. A teoria de que se o mercado tem facilidade para um lado e não vai, ele vai para o outro. Aqui eu falei, jamais. E outra, quando ela sai da simetria descendo, ela sai dessa simetria, invade a simetria do corpo, invade o corpo, tudo com movimento lento. Entendi. Só uma pergunta, né, complementando. Se ela rompesse essa simetria, você pegaria a calça? Não, se eu, caralho, não. Daí não sei, não peguei. Não dá para trabalhar com hipotético. Tem que trabalhar com o que aconteceu ali, porque ainda... E também só porque está gravado. Mas se não, não dá para saber. Não é só rompimento. Precisava ver o conjunto. Olha o quanto microinformação eu tive que pegar de maneira, sei lá, intuitiva, porque o meu cérebro só busca isso. Então, não precisa, ó, o tempo que eu tenho que fazer para te mostrar o que eu vi. Na hora, eu só bati o olho no movimento dela de 1 segundo, foi a definição da ordem da inversão de mão. Entendi. Já estava no seu subconsciente, então, para definido. Não, beleza, mas assim, seria considerado um pullback de primeira vela. Sim, era um pullback de primeira vela. Tanto que no vídeo, a primeira coisa que eu falo, vou de call. É que eu tenho dificuldade para entender esse pullback de primeira vela. Agora que eu estou começando a assimilar o que seria o movimento. Não, mas beleza, eu entendi. É a movimentação que indicou. Qual a dificuldade de você entender que o mercado rompe uma zona e volta a testar no primeiro? Então, justamente, acho que por conta desses outros movimentos que ela pode implicar a direção. Esquece, então, filho, você quer saber pullback de primeira vela ou você quer saber movimento de vela? Pullback é um cenário, igual tendência, consolidação. Não confunde com calça, não. É fácil. Pullback de primeira vela. Rompeu uma zona, voltou. O movimento de retorno é menor, com menos candles que o movimento de rompimento. Quantos candles vermelhos tínhamos ali? 3. Quantos candles verdes para voltar para a zona? 1. Pronto, pullback de primeira vela. Movimento de retorno menor que o movimento de rompimento. Olha que simples. Beleza. Fechou. É simples pullback de primeira vela. Vocês confundem as coisas. Movimento é uma coisa, candle é outra, cenário é outra. Fluxo de continuidade é um cenário, negação vírgula força é um candle, trator voadora, 2 etapas são movimentos. São coisas diferentes. Quando todos os 3 estão olhando para o mesmo lado, é marcha. Quando tem uma zona, quando tem um cenário, pullback de primeira vela é um cenário. Temos um candle, negação vírgula força verde. No caso ali, por exemplo, temos um pullback de primeira vela. O pullback está vindo de baixo para cima. Então, nós temos um pullback de primeira vela, cenário. Temos um candle verde de negação, vírgula força. Temos um candle. E temos um movimento trator. Pronto, todos os 3, macro, médio e micro, apontando para o mesmo lado. Mas cenário é uma coisa, candle é outro, movimento é outro. Entenderam? Obrigado. Gustavo. Seria o mais aceitável. Aquele pullback de primeira vela ali, a maioria de vocês teria tomado loss. E está um loss aceitável. Está um loss aceitável porque aqui é uma... Cara, é uma maldade de 1 segundo a mudança dessa posição ali. Então, é um loss totalmente aceitável para vocês.
Vocês não teriam tempo de raciocínio. Ou é no automático, tipo um lutador de boxe. Você passou a mão, você viu o movimento brusco, o cara já, pum, se defende, tá ligado? É igual policial, militar, civil, que está há muito tempo na polícia. Qualquer estouro que o cara dá, a primeira coisa que ele faz é projetar a mão para a cintura, que é onde fica a arma dele. É uma memória muscular. Aqui é uma memória visual. Tanto eu ver essa porra aqui, só buscar isso e me desatentar do demais, ficar só focado nisso, apareceu é automático. Então é a mesma coisa o policial. Policial de rua, né? O cara que está na rua ali, pá. O cara, depois de 20 mil anos na polícia, qualquer estouro de pneu que o cara ouve, o cara já está buscando onde está o perigo, tá ligado? É automática a decisão. Já quem não é, quem acabou de entrar na polícia, o cara ouve um barulho, já se assusta. É diferente a reação. Entendeu? É uma reação programada e não uma reação automática habitual. Mas aí tem que ter a porra do tempo de tela só com isso, sem sair daqui. Poder do hábito, exatamente. Cria-se um hábito de buscar isso aqui no gráfico. E quando ele aparece, você não processa. Não. Ele só bateu o visual, teu cérebro já sabe a tomada de decisão. Mas a maioria de vocês tomaria loss ali. Michael Diniz. Ô, Felipão, nessa questão aí, pegando o gatilho já da pergunta do irmão aí, você não recomenda pelo menos olhar uns 2 segundos de movimentação antes de dar uma entrada, ou você já... Pau? Sei lá, mano, se o cenário é 100% para o mesmo lado, para aquela indicação, é abertura. Se o cenário não é 100%, nunca abertura, sempre retração. Para pegar a retração é pulo de vela em simetria. Acabou. É simples. Show. Entendeu? Se o cenário é 100%, tudo indicando, todas as regras, é call de abertura e deixa o pau torar. Ali não estava... Por que ali o cenário não era perfeito? Oi? Por que naquele pullback de primeira vela o cenário não era perfeito? Pela movimentação dele? Não, porra, eu tô falando de cenário, caralho, não de movimento. Pela tendência? Não. Tinha sombra. Tem algum padrão meu que tem sombra na parte de que termina o candle? Não, nenhum. Então não tinha um cenário perfeito, por isso eu não peguei a abertura. Primeiro, 1 segundo de movimento, ele já me indicou o outro lado. Se ele faz um movimento lento, em direção ao movimento de pullback, aí eu entro no meio do candle, call mesmo. Ou espero ela retornar com um pulinho de vela. Quer dizer, ela sobe, dá um pulinho para o 0, eu pego. Só que ali, se ela terminasse cheia como um candle de força, aí eu pegava a abertura. Como não tinha 100% das regras encaixadas, eu esperei o movimento. Aí aconteceu um movimento propício que me mostrou a inversão de mão. Não, entendi. Top. Vinícius Ferreira. Eu vi um vídeo seu uma vez que era treinamento para tirar o medo. Que era, acho que dá uma entrada a cada minuto. E aí, que eu fiz ali. Você falou assim que às vezes ficar só olhando a movimentação do gráfico também te ajuda a entender melhor o preço, como ele se movimenta. Só que aí, às vezes eu fico olhando e aí depois quando eu vou operar vai me dando medo, que vai me dando, tipo assim, muita informação ao mesmo tempo. Você acha que como tirar o medo, assim, e saber quando olhar a movimentação e quando você tem que entrar? Ué, é tipo você perguntar como faz para ser um faixa preta quando você é faixa branca. Como você responde essa pergunta? Treinamento? Ué, fazer todo dia essa porra aí. Você acha que você vai se tornar um faixa preta de karatê se todo dia você treinar uma arte marcial diferente? Segunda você treina boxe, na terça você treina Muay Thai, na quarta jiu-jitsu, na quinta você treina, sei lá, taekwondo, na sexta você treina capoeira. Você vai se tornar um faixa preta assim? Não. Não, mano, faz a mesma coisa todo dia. Cada dia que você entrar aqui, você vai apanhar menos. Cada dia que você entrar aqui, a hora que você apanhar, você vai entender o porquê. Cada dia que você entrar aqui, você vai bater mais forte. Cada dia que você entrar aqui, você vai se esquivar mais rápido. É fazer o que você está aprendendo e sem fugir. Entrar e fazer. O medo vem do desconhecido. O desconhecido está na ignorância. Ignorância é de não conhecimento. Então, você não confia no que você não conhece. Tipo, você pegar a chave do teu carro, entregar para um flanelinha de rua. Falar, estaciona aí para mim, irmão. Você faz isso? Não. Você não conhece o cara? Agora, você está no churrasco, chega na casa do teu primo, você entrega a chave do teu primo e fala, estaciona para mim? Entrega. Você conhece o cara. É tempo de exposição prolongado no mesmo cenário, pessoa ou ambiente.
gera-se confiança por tempo de exposição. Gerando confiança, você tira as barreiras emocionais do medo, da insegurança, e você consegue trabalhar no que realmente você sabe. Porque são poucas informações, parece muito, mas não é. São informaçõezinhas que é a mesma sempre. Olhar a velocidade e olhar para que lado que teve facilidade, não foi com facilidade para aquele lado. Pelo contrário, foi com movimento impróprio. Pulo de vela e retração. Então, se tudo indica call, e o preço ele pula para cima, bate numa taxinha, mas... pulo de vela e retração. Bateu numa taxa, é simetria bate o preço contrário. Meu irmão, não vai para aquele lado. Então, é tempo de exposição da mesma coisa. Pega essas aulas e vai aplicar. Aplica em ordem de R$2. Começa com ordem de 2, segue o gerenciamento. É igual medo de aranha, medo de agulha. Eu, por exemplo, tenho medo de agulha e medo de sangue. O meu sangue eu já não tenho tanto problema. Não gosto muito, me dá um mal-estar, mas sangue de outras pessoas eu ainda desmaio. Mas agulha, eu tinha medo de agulha. Meu irmão, eu mesmo faço as minhas aplicações. Pega a seringuinha aqui, não é muito gostoso não, mas é uma exposição consciente e controlada. Eu tenho medo, mas é um medo controlado e não um pavor, não um pânico. O pânico, ele te trava. Então, eu tinha, sei lá, pânico de agulha, não chegava perto. Hoje, 3 vezes na semana, eu estou me auto-aplicando. Então, a vantagem do ser humano é que ele se adapta a qualquer cenário. O ser humano é o animal mais resiliente que tem. A gente consegue se adaptar em qualquer cenário. Então, é isso, é tempo de exposição. Então seria bom pegar, por exemplo, um padrão e estudando todos os cenários deles durante, por exemplo, uma semana, até se pegar a confiança naquele padrão, até se tornar instintivo. E aí depois você vai para um outro padrão, um outro cenário. É uma ideia interessante. Gosto de aplicar isso com os alunos particulares. Só que também você não pode esquecer que você tem que ter acesso a toda a informação de todos os padrões, que depois, para quem que você vai recorrer? Ou você entra na mentoria novamente, renova ela por 6 meses, é um precinho bagatela, quase dado, e daí pronto, aí sim. Mas para quem está dentro de uma única turma e não pretende renovar ou fazer uma aquisição de mais tempo, no mínimo que você passe um pente fino em todas as aulas de especialize um por um. Tanto que eu não desenvolvi, não identifiquei os 10 padrões numa paulada só. Foi vindo um por um. Um por um, tá ligado? E para você se tornar especialista num padrão, na minha visão, são 5.000 ordens. Menos de 5.000 ordens, você está em fase de aprendizagem. De 5 a 10 mil, você é um especialista. Mano, acima de 10.000 ordens em cada padrão, você já é bruxo. Porque se 10.000 ordens no mesmo padrão e você não sabe tudo sobre aquele padrão, porra, você está no automático. Não pode estar no automático. Automático, você vai entrar depois das 15.000 ordens. Aí você entra igual eu, 1 segundo você é o suficiente para você ir contra o padrão. Porque você já conhece aquele padrão há 15.000 ordens. Porra, você sabe que não é para ser daquele jeito. Meu irmão, não vai para aquele lado. Você ia tomar loss. Então, se você sabe que você vai tomar loss, você vira a mão e pega o gain. Aí você entra no automático de alta performance, que é mais ou menos o nível que eu estou agora. Entendeu? Entendi, valeu. Entendeu? Dica para isso, quase que eu esqueço. Abre um canal no YouTube, nem que seja só para você. Ensina. Faz vídeo ensinando. Você vai começar a aumentar a sua segurança. Porque a hora que você começar a ensinar, você vai trazer para fora as informações que você tem dentro, vai ver o gráfico aceitando e falar, caralho, funciona mesmo? Porra. Então começa a ensinar. Mesmo que você não ensine direito, ensina o que você sabe. E não precisa divulgar, não precisa fazer nada, tenha para você. O Alavancagem de Opções Binárias nasceu assim, lá em 2017. Eu fazia vídeos para mim mesmo. Foi quando eu aprendi com o Lattes a questão sobre... Com o Lattes e com o João Homem. Eu aprendi a questão do Diário Trader. Daí eu tinha preguiça de escrever, fiz o canal da Alavancagem, fui postando vídeo, não sei como que me acharam, começou a ter 3, 4 pessoas me seguindo. 6 primeiros meses eu fui foda, pica das galáxias. Em 6 meses eu tive 20 visualizações. Toma! Então, e daí foi indo, e chegamos onde chegamos. Entendi. Às vezes eu gosto de ir falando comigo mesmo quando eu tô fazendo as operações. Só que eu não gravo. Comecei a gravar depois que eu vi um vídeo seu falando do diário de trade.
Eu já tirava print e escrevia na tela e guardava. Muito Agora eu bom. tô gravando. Perfeito. Marcelo Souza. Eu tava pegando o gancho do Vinícius ali, nosso colega. Pera aí, Ele só um falou minutinho. que... Amor? Amor? Solta a savana pra mim, lá, por favor. Tá quase na hora de fazer xixi. Tá lá no quarto lá. Pode falar. Eu peguei o gancho do Vinícius, que ele comentou que tem medo. Eu também estava com bastante medo, né? Nas minhas operações, e era operações baixinhas, né? R$ 2, só que eu dou muito valor aos meus R$ 2. Eu só perdi o medo mesmo quando eu passei a confiar no conteúdo que você trouxe, né? Quando eu passei a entender, porque você tem que entender o que você tá vendo, né? Eu passei a entender o ciclo, a matemática, a ler os livros. Quando eu passei a fazer, eu só fiz isso dia 16 agora, que foi onde que eu fechei minha semana positiva, e foi positivada. E olha, sabendo o que estava fazendo, que é o sabendo o que eu melhor. estava fazendo. Eu tava num ciclo ruim, sábado, e tô 2 dias já parado, por causa que eu aprendi o que que é ciclo. Então, a partir do momento que eu aprendi como ganhar e como parar, eu sei que quando eu vou estar fazendo coisa errada, eu vou estar me baseando nas coisas certas. Quando você sabe o que você está fazendo, você não vai ter medo de perder, porque você vai saber parar e vai saber retornar e voltar bem melhor na próxima vez que você voltar. Foi assim que eu parei, não tem mais medo. Agora eu faço as minhas operações É tranquilo. aquilo que eu falei, você não tem medo porque você não é mais ignorante, você tem um conhecimento. Valeu. Então, é aquilo ali. Se você pega uma semente de milho e planta, você tem medo de nascer um milho? Não, tem Você nada. tem medo de nascer um abacate? Putz, será que vai nascer abacate? Não. Então, Já sei o que vai vir. Exatamente. Agora eu te entrego uma semente na mão. Nem te falo o que é. Não vai gerar um incômodo? O que será que vai nascer? O que será que vai brotar? Você não sabe o que é? Ligado? Verdade. Então, é aquela frase: quem sabe o que planta não tem medo da colheita, mano. É tempo ao tempo. Cada árvore dá fruto numa época do ano. Alan Pucci. Ô Felipe, não sei como está seu tempo, mas deixa eu perguntar, você poderia fazer um vela-vela com um valor baixo, mas sem explicar a sua entrada, para ver se a gente consegue analisar e entender a sua entrada sem você falar o que você vai fazer? Abre o gráfico aí. Eu compartilhar minha tela? Não, abre o gráfico. Ah, tá. Entendeu? Não sei se tu deve estar com o gráfico aberto. Abre o... sei lá. Escolhe um par aí, para não falar que eu peguei um par bom. Vou começar com um Pode de... ser o USD. Aí, no caso, você compartilharia a tela, fazer a entrada sem falar o que você vai fazer pra gente. Vale. Esse daqui. Esse daqui. Deixa eu preparar os meus sonhos. Pode ser valor baixo, não precisa fazer normal, não. 37, próximo vai ser 311, eu acho. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Cadê vocês? Aí. Cadê o botãozinho? Aqui. Assim, só um minuto. Eu acho assim, o que ele falou é válido, mas sem saber o que está fazendo, o que você está vendo, eu acho que é meio, para nós é meio, sei lá. Eu vou estar vendo você operar, mas não vou saber o que você está vendo. Mas esse que é o ponto, entendeu? Então deixa, vai dar divergência, aí um vai gostar, outro não vai gostar, daí eu vou me irritar. Então, eu vou fazer o review daquelas 5 ordens lá, daí vocês vão ter acesso. Depois que vocês verem aquele review, vão ver o vídeo com uma base de informação. Depois da base da informação, vou ter um review lá de quase 1 hora para aquele vídeo, para explicar em detalhes. Aí vocês vão ter acesso mais ou menos ao que eu vou estar vendo. E daí depois eu faço o vela-vela com vocês, e daí vocês tentam identificar. Beleza? Então, valeu, tamo junto, 6h22 da manhã. Só perguntinha. Tem só como você postar esse vídeo para nós assistir nós no particular, não? Não, porque vocês não sabem assistir no particular, vocês vão compartilhar. Vocês são pior que criança. Tá bom? Falou, meus queridos, tamo junto, é nóis. Ia dar certo, velho, caramba.